Fico de boca aberta ao ver a reação após 7 de outubro. Eu já podia ver isso acontecendo na Europa, porque quando fizemos nosso filme lá, já testemunhamos a decadência na atitude das pessoas em relação aos judeus e suas visões pró-Islã. Eu me lembro de quando estávamos lá filmando, nossa equipe conversava entre si e dizia: graças a Deus moramos nos Estados Unidos, porque isso nunca poderia acontecer lá. É muito estranho, uma década depois, e quase tudo o que achávamos que nunca poderia chegar aos Estados Unidos está aqui agora. Está absolutamente aqui agora. Na última década, os Estados Unidos mudaram drasticamente. O antissemitismo está explodindo. A confiança nas instituições está desmoronando. Os conservadores estão muito divididos e muitos judeus em Nova York começam a se questionar como nunca antes. Meu convidado afirma que nada disso aconteceu de repente. Martin Maurer é o fundador da Rede de Ação Cristã e passou décadas alertando sobre extremismo ideológico, declínio cultural e a crescente perda de confiança moral dos Estados Unidos. Martin, obrigado por se juntar a mim. Bem, obrigado, Daniel, por me receber. Você acha que a América entende o quão sério é esse momento? Sim, então a ideia de se a América entende, essa sempre é uma pergunta intrigante para mim, porque parte de mim diz, como eles não podem entender? Mas a outra parte me diz que na realidade não, a América não entende. E o motivo é que as pessoas têm vidas reais lá fora. Elas estão indo trabalhar, estão com seus filhos e estão ocupadas fazendo outras coisas. E a última coisa que elas realmente querem enfrentar todos os dias em suas vidas são os perigos que estão presentes em suas ruas e em suas comunidades. Então há uma certa disposição em meio que ignorar isso e seguir em frente. Mas isso não significa que o perigo não seja real. E o perigo é muito real. E o que fazemos na Christian Action Network é tentar romper todo esse barulho e tentar alcançar os lares e os ouvidos dos americanos, para lançar luz sobre as coisas que eles precisam saber ou deveriam saber. Porque, por outro lado, Daniel, a comunidade islâmica não está por aí brincando ou indo, sabe, para a piscina todo dia e assistindo televisão todo dia. Eles estão lá fora traçando estratégias. E eles têm alguns líderes muito poderosos que não só os ajudam a traçar estratégias, mas também ditam para eles qual é essa estratégia. Essas são pessoas que realmente vão assistir aulas e aprender como conquistar a América. E o que nós temos do nosso lado? Temos igrejas que raramente falam sobre como salvar a América, como salvamos este país. Como preservamos nossa identidade judaico-cristã neste país? Ignoramos e falamos de outros assuntos que agradam nas igrejas, mas o outro lado não faz isso. Eles estão lá fora conspirando, se preparando e estão fazendo um trabalho muito bom em causar um grande impacto neste país como conhecemos. 10 anos atrás, essa conversa teria parecido inimaginável para a maioria dos americanos. O que exatamente mudou cultural e politicamente para nos trazer a este momento? Bem, muitas coisas. Sabe, a principal coisa que eu vejo é que permitimos tanta imigração, tanto legal quanto ilegal, neste país, de uma religião que não tem nenhuma intenção de tentar se assimilar aos valores americanos. Na verdade, eles querem fazer exatamente o oposto. Eles querem se unir em torno de suas próprias comunidades, se isolar dos valores e das comunidades americanas que os cercam. E então eles querem encontrar maneiras de impor sua religião às outras pessoas. Então eles querem que nós nos assimilemos a eles em vez de ser o contrário. E isso vem de tantas formas diferentes que eles abordam essa batalha. Muito disso é através, bem, vamos entrar no sistema educacional. Vamos chegar às crianças e às escolas. Outra maneira é, bem, vamos ameaçá-los com violência se eles não quiserem concordar com o nosso modo de vida. Existem tantos fatores de intimidação. Vamos garantir que as pessoas que vivem na comunidade, nossa comunidade muçulmana, fiquem dentro e não fora. Vamos controlar a vida delas. Vamos colocá-los nas escolas para ouvirem o que queremos e nunca ensinaremos sobre valores islâmicos. Uma das coisas que considero mais interessante, especialmente na polêmica sobre os tribunais da Sharia em algumas comunidades, é que muitos não entendem como esses tribunais funcionam. Ouvimos que essas comunidades têm tribunais da Sharia, segundo os democratas, mas eles são voluntários. As pessoas entram nesses tribunais dizendo: estou disposto a me submeter ao que o juiz disser,
de acordo com a lei islâmica. Eles dizem isso, mas não é o que realmente ocorre nessas comunidades. Você tem mulheres e crianças ali que são obrigadas pela lei islâmica a concordar com esses tribunais da Sharia. E eles as pressionam. Quando fizemos nosso filme na Europa, que se chama A Última Resistência da Europa, espero que as pessoas tenham a chance de assistir e encomendá-lo conosco. E nós vamos exibi-lo em Palm Beach no final de novembro. Ao investigarmos os tribunais da Sharia e conversarmos com alguns muçulmanos presentes, era fundamental para nós entender que homens e mulheres nessas comunidades são obrigados a seguir esses tribunais não por uma razão legal, mas por razões comunitárias. Eles não podem deixar essas comunidades, eles não têm para onde ir. Esses imigrantes vindos de outros países, na verdade, não podem voltar para casa e dizer: eu discordo dessa decisão da Sharia, vou sair da Inglaterra e voltar para a África. Não, eles estão presos nessas comunidades com aquelas pessoas que são seus familiares e eles são expulsos da família e possivelmente enfrentam outras formas de violência familiar se não concordarem com esses três tribunais, especialmente as mulheres e as crianças. Então, não é realmente um sistema voluntário como eles gostariam que a gente entendesse. Não é assim, de jeito nenhum. E isso me preocupa muito porque é muito difícil, como você pode perceber, pela minha tentativa de explicar, o quanto é difícil explicar isso para o americano comum, porque o que eles sabem sobre esses tribunais? Eles sabem o que vem em NCIS, certo? Eles sabem o que vem na TV sobre como funciona um tribunal. Eles nunca estiveram em um tribunal, assim, recebem pela TV informações sobre como funcionam os tribunais e acham que é desse jeito, mas não é. E em um programa de TV como NCIS ou qualquer outro, você tem um taquígrafo, você tem um promotor, você tem um defensor, você tem um juiz, você tem um júri. É assim que somos condicionados a pensar sobre como seria um tribunal da Sharia. Mas eles não são assim. Eles não têm taquígrafos dentro desses tribunais da Sharia. Eles não têm nenhum registro escrito sobre quais foram essas decisões, quais foram as punições. Tudo é mantido internamente. Você nunca pode voltar depois. As autoridades estaduais não podem revisar depois os procedimentos desse tribunal, pois tudo ocorre em segredo. Isso é muito frustrante. Há alguns anos nós fizemos um documentário sobre um grupo, uma organização chamada Muslims of America, e eles tinham, e nós expusemos, quase 12 dúzias de campos de treinamento islâmico, campos de treinamento de guerrilha, segundo eles, que estavam espalhados pelos Estados Unidos. E as pessoas que viviam nessas comunidades nunca realmente viam o lado de fora dessas comunidades. Elas não sabem quais são seus direitos constitucionais. Eles nunca nem assistiram a um programa do NCIS, eles não têm televisão. Então, tudo o que eles sabem sobre a América é o que seus líderes estão dizendo a eles. Então, no caso dos muçulmanos da América, alguém punido em um tribunal da Sharia, lá pode ser confinado em um buraco de 6 metros, onde fica preso com uma tampa por cima, recebendo apenas um pouco de comida e água para sobreviver. E podem ficar nesse buraco por cerca de 30 dias ou mais. Mas alguns são levados a postes e chicoteados, sem saber que isso é desnecessário ou desconhecendo seus direitos na América. Eles só conhecem os direitos informados por seus líderes islâmicos muçulmanos ali. Então a América não deve olhar para isso pela ótica americana. Eles precisam abordar isso com um olhar islâmico, como é visto dentro dessas comunidades. Agora, figuras como Zohran Mamdani estão se tornando cada vez mais influentes entre os jovens progressistas. O que isso te diz sobre para onde a cultura e a política americanas estão indo? Você acha que mais pessoas como Zohran Mamdani serão eleitas em outras cidades dos Estados Unidos? Bem, certamente nas cidades, sim, porque toda a mensagem ali é: nós vamos te dar coisas de graça se você votar na gente. E nós vamos tirar dos bilionários horríveis para tornar esse dinheiro disponível para você, esses serviços disponíveis para você e todos esses outros benefícios disponíveis para você que são gratuitos. O quê? O que eles realmente não percebem e não entendem no nível da classe média e da classe baixa na estrutura econômica é isso. Uma vez que os bilionários vão embora e esses programas estejam em vigor e eles não possam mais pegar o dinheiro dos bilionários, eles vão atrás de você para conseguir esse dinheiro. Então é você quem vai acabar pagando por isso. Não vai ser de graça para você para sempre. Só é de graça para você porque eles ainda conseguem dinheiro dos bilionários. Mas eles estão indo embora.
Eu gosto de como o governador DeSantis disse na Flórida que Madame se tornou o maior corretor de imóveis de todo o estado lá embaixo, porque ele está trazendo tanta gente para a Flórida. As pessoas estão fugindo, não só para a Flórida, mas a maioria das pessoas não entende que o estado que está liderando, que tem mais migração chegando, é a Carolina do Sul. Não é a Flórida, não é o Texas, não é o que a gente pensa que é a Carolina do Sul. Então, por que a Carolina do Sul? É conservadora. É voltado para a família, fica longe da política da ala liberal de esquerda dessas grandes cidades. Então as pessoas estão fugindo para lá e isso vai deixar um monte de gente na cidade de Nova York que agora vai ter que arcar com esses custos ou a cidade vai à falência. Ninguém sabe o que acontecerá antes, posso tentar adivinhar. E eu acho que qualquer pessoa lógica, olhando para os números, diria: bem, a cidade vai basicamente à falência sob as políticas de Adani. Agora, Você apareceu com Tucker Carlson em 2017 no programa dele. E, sinceramente, assistir aqueles clipes hoje parece um movimento conservador completamente diferente. Parece até outra pessoa no Tucker hoje em dia. O que mudou na direita americana? Por que eles estão ficando cada vez mais abertos ao Islã, à Sharia e coisas assim? sabe, é difícil realmente entrar na mente de outras pessoas. Fico surpreso com algumas das coisas que vejo Tucker Carlson dizendo e outros que você não imaginaria que estariam pregando as coisas que estão dizendo. A única coisa que posso supor é que o dinheiro motiva muita gente e muda suas opiniões. E conexões e afiliações motivam muitas pessoas. Você sabe, provavelmente já é de conhecimento geral que quando Elon Musk chegou aos Estados Unidos, ele era considerado um liberal. Ele era de esquerda. Mas depois ele disse: bem, eu era assim porque queria me encaixar. Eu queria me encaixar na cultura da Califórnia, na cultura do Vale do Silício, e por isso eu parecia liberal. O que se passa na mente dessas pessoas, quais agendas secretas elas têm, provavelmente não é algo que você e eu possamos analisar e definir. E o que eles nos dizem provavelmente não é confiável. Eu fico surpreso, mas acho que tem mais a ver com outras coisas do que qualquer outra coisa. Talvez Tucker tenha sido desprezado por Donald Trump. Talvez Tucker queira se posicionar junto a outros movimentos neste país. Eu não sei. Para mim parece suicídio. E eu gostaria de poder explicar, mas não posso. Não consigo me imaginar nessa posição, porque, como você disse, eu estive no programa Tucker Carlson. Eu disse coisas. Não consigo imaginar que agora eu estaria contradizendo todas aquelas coisas que eu disse naquela época. Não pareceria honesto. E não consigo imaginar nada que me fizesse querer fazer isso. E não há dinheiro suficiente no mundo para tirar o que eu acredito serem as verdades de Deus no meu coração e dizer: bem, vou trocar isso por algum outro motivo político ou econômico. Na sua opinião, o dia 7 de outubro revelou algo mais profundo no Ocidente? Não só sobre Israel, mas também sobre a América, universidades, mídia e a civilização ocidental. Bem, eu sempre fico de boca aberta quando vejo a resposta após o dia 7 de outubro, certo? Quero dizer, eu podia ver isso acontecendo na Europa, porque quando fizemos nosso filme lá, já tínhamos testemunhado a decadência na atitude das pessoas em relação aos judeus e suas visões pró-Islã. E eu podia ver isso lá. E eu me lembro que quando estávamos lá filmando, nossa equipe conversava entre si e dizia: graças a Deus moramos nos Estados Unidos, porque isso nunca poderia acontecer lá. E foi o que fizemos, terminamos esse filme em 2014 e levou vários anos e muitas viagens à Europa para conseguir. Mas me surpreende que isso foi em 2014, mal se passou uma década. E quase tudo que achávamos que nunca poderia chegar aos Estados Unidos, ser importado da Europa para os Estados Unidos, está aqui agora. Está absolutamente aqui agora. E as pessoas que entrevistamos, que estavam tentando defender a cultura europeia e a cultura cristã lá fora, diziam que invejavam os Estados Unidos por causa dos direitos que temos aqui e das liberdades que temos aqui. E eles gostariam de viver nos Estados Unidos e não sob o que eles viam como uma ditadura que limitava sua liberdade de falar livremente sobre o Islã e outras coisas. E nós concordamos com eles.
Agora não tenho certeza se ao voltar lá eles diriam: eu gostaria de estar nos Estados Unidos, pois eles nos alertaram. Eles disseram: se essa mensagem não for divulgada, vocês terão o mesmo destino que nós. Por isso fizemos o filme A Última Resistência da Europa, o aviso final da América. Achamos que isso teria impacto, que as pessoas acordariam e diriam: não queremos ser como a Europa. Mas não foi o que ocorreu. Produzimos e lançamos o filme. Como já mencionei, vamos exibi-lo novamente em novembro em Palm Beach. Mas, sabe como dissemos no início do programa, muita gente quer assistir TV, jogar videogame e ir à piscina com a família, sem prestar atenção ao que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. E há pessoas no comando que realmente querem fazer mudanças. Outro ponto que eu só quero destacar é que quando estávamos lá, nós soubemos quem era a Antifa. Nunca tínhamos ouvido falar da Antifa até chegarmos lá. E a Antifa estava em todo lugar. Estava na Dinamarca, eles estavam na França, eles estavam na Inglaterra. Em praticamente todos os países que você ia, havia membros da Antifa que se opunham a qualquer um que se opusesse ao islamismo radical. E quando voltamos para os Estados Unidos pelos anos seguintes, a Antifa era só um fenômeno europeu. Veja só, Antifa está em todo lugar. Muitas coisas nas universidades são lideradas pela Antifa aqui nos Estados Unidos. As pessoas precisam acordar. Espero que realmente assistam ao nosso filme, pois se ignorarem, é assim que vamos terminar. E eu simplesmente não consigo imaginar como deve ser judeu neste momento. Eu só. Eventualmente isso vai chegar aos cristãos, eu acho. Não vai parar nos judeus, vai chegar aos cristãos. Mas agora eu escrevi um artigo antes de Mamdani ser eleita, dizendo que eu não sei como, se você é judeu, você conseguiria continuar naquela cidade por causa do que vai vir atrás de você. Mesmo assim, não houve nem a grande saída de judeus da cidade. Perguntei a algumas pessoas o motivo disso. E a explicação que sempre me dão é que os jovens judeus simplesmente não acreditam que isso vai acontecer. Que eles não acreditam que essa narrativa islâmica vai impactar a vida deles. E agora eu olho para isso. Você pode olhar para as ruas, você lê os jornais, você vê o que está passando na TV, está acontecendo, e mesmo assim eles ainda não estão indo embora. Eu mesmo não entendo isso. E eles têm uma história, certo? O povo judeu foi perseguido mais do que qualquer outra religião ou grupo de pessoas em todo o mundo, em toda a história do mundo. Eles deveriam ver esses sinais e saber que não podemos passar por isso mais uma vez. Uma vez já é suficiente. Mas mesmo assim não vejo muita resposta. Aparentemente houve um protesto ontem à noite em frente à casa de Mamdani por esses motivos. Acho que eles estão tentando ver se conseguem fazer algumas mudanças com protestos, mas não parece provável. Eu queria te perguntar, por que parece que os protestos anti-Israel muitas vezes se tornam protestos anti-americanos, anti-ocidentais? Você não vê pessoas carregando bandeiras americanas? As pessoas estão cobrindo o rosto meio parecido com os protestos do Black Lives Matter que vimos com o Antifa, como você mencionou. Enquanto isso, os protestos pró-Israel são civilizados, com pessoas carregando bandeiras americanas e outras. Por que você acha que os protestos anti-Israel são diferentes? O que pensa sobre isso? Minha opinião sobre isso é muito clara. Uma coisa que a comunidade islâmica sabe e faz isso de forma muito eficaz, e é verdade, é que a violência fala mais alto do que as palavras. E eles sabem disso. E de acordo com a religião deles, isso é permitido, é valorizado, é pregado que está tudo bem fazer isso. Então eles não sentem a culpa que você, eu ou cristãos sentiríamos ao cometer atos violentos para promover mudanças sociais. Então eles conhecem a violência e as pessoas têm medo deles, eles vão mudar. Acredito que isso impulsiona tudo. Eles só não querem ser vítimas. Conversei com minha equipe ontem. Agora, isso não tem nada a ver com o Islã, mas de certa forma reforça meu argumento. Foi que um homem na Califórnia tinha alguns cartazes do Trump em sua cerca e um cara passou e o espancou até quase matar. Quero dizer, simplesmente espancou ele até quase matar e o mandou para o hospital. E ontem ele morreu. E eu fico pensando, quem mata alguém por causa de um cartaz em uma cerca? Bem, se você mora nessa comunidade e sabe que agora alguém pode aparecer e te matar por causa desse cartaz, você vai continuar colocando cartazes nessa comunidade? Então, a violência acaba sendo muito eficaz. O Islã entende isso. E eu acho que a nação de Israel também entende isso.
Mas eles estão dispostos, como nação, a devolver a violência para as pessoas que estão colocando violência sobre eles mesmos. Mas nos Estados Unidos, acho que ainda não entendemos isso como sociedade coletiva. Como você explica essa aliança vermelho-verde, a aliança entre o Islã e a extrema esquerda, os liberais? Parece que na teoria eles não concordam em muita coisa, tipo, você tem os gays por Gaza. Se eles fossem para Gaza, não viveriam por muito tempo. Como você explica isso? E por que que vemos os democratas, a esquerda, se tornando cada vez mais abertos a defender o Islã? E o que você pensa sobre isso? Bem, uma coisa que precisamos entender sobre os islamistas é que eles não são brutos ignorantes. Eles simplesmente não são. Eles são muito astutos, são muito inteligentes, são muito estratégicos. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E eles entendem que a esquerda liberal tem uma mentalidade e uma crença de que devem aceitar todas as pessoas, especialmente aquelas que são minorias. Eles veem os membros da comunidade islâmica como minorias. Então, os islamistas olham para eles e pensam: eles vão abrir os braços para nós, eles vão nos receber no grupo deles. Então, vamos fazer uma aliança com eles porque não precisamos pregar e convencê-los a ficar do nosso lado. Eles vão abrir os braços e dizer: estamos com vocês. E o fato de que eles podem olhar para outros países e dizer: bem, vocês estão jogando gays do alto dos prédios e fazendo essas coisas horríveis com as mulheres. Eles violam as regras do hijab, mas não somos nós. Nos Estados Unidos, não, são eles lá. Então pode confiar em nós. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo sabem que não são. Mas mesmo assim, são pessoas fáceis de trazer para o seu lado, de se unir e convencê-las de que, de alguma forma, estamos todos trabalhando juntos. Acho que a ignorância não está nos islamistas, pois são muito espertos. A ignorância está na esquerda liberal, que não entende que não passa de uma ferramenta para isso, o objetivo da lei Sharia nos Estados Unidos. Sabemos que muitos desses problemas vêm da Irmandade Muçulmana, que é proibida em vários países árabes. Mas nos Estados Unidos e no Ocidente, eles estão prosperando. Acho que eles meio que se aproveitam das nossas democracias para seus próprios interesses. O que pode ser feito em relação à Irmandade Muçulmana? Quais são seus pensamentos? Mas você sabe o Congresso, eu acho. No dia 13 de maio, estou olhando minhas anotações aqui. Eles realizaram uma audiência sobre a lei Sharia nos Estados Unidos e a Irmandade Muçulmana foi mencionada nessas audiências. E, em particular, foi mencionado o julgamento da Fundação Terra Santa em 1991, onde foram divulgados documentos sobre como o objetivo da Irmandade Muçulmana é conquistar os Estados Unidos por dentro. E eles veem isso e sabem como fazer isso, mas nós não entendemos e as pessoas não percebem. Tudo o que eles precisam é espalhar mentiras dizendo: estamos com vocês, queremos nos assimilar, ser americanos, amamos este país e seus valores. Mas por baixo disso, eles começam a infiltrar as escolas, as universidades, as empresas que existem por aí e lentamente inserem sua mentalidade compatível com a Sharia nesses sistemas. Como já mencionamos, os americanos ainda são bem ignorantes sobre essa estratégia e é muito difícil e um grande desafio tentar despertá-los e educá-los. Afinal, quantas pessoas querem enfrentar o julgamento da Fundação Terra Santa de 1991, algo mais do que há quase 25 anos, e possivelmente entender o que aquele julgamento revelou sobre os objetivos da Irmandade Muçulmana e suas operações dentro dos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vivem mais uma crise espiritual do que política? Parece que cada vez menos pessoas se identificam com religião, espiritualidade ou Deus. Você acredita que, se as pessoas fossem mais espirituais, teríamos menos problemas? O que você pensa sobre isso? Agora, acho interessante porque no Islã, eles não fazem distinção entre o espiritual e o político, está tudo interligado. Na verdade, muitos críticos do Islã dizem que o Alcorão é basicamente um livro político, não é um livro religioso, não se trata de adoração. É sobre como governar um país, sabe? Como controlar sua família, como punir as pessoas e os rituais pelos quais você precisa passar. É menos sobre espiritualidade e mais sobre política. Por outro lado, no cristianismo, a ênfase é mais na espiritualidade e menos na forma de governar.
Existem certas coisas na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, sobre governar países e governança, mas esse não é o principal foco da Bíblia, ao contrário do Alcorão Islâmico. Então, eu acho que quando olhamos para isso, aumentar a espiritualidade da América não vai vencer essa batalha. Você tem que ser capaz de entender como os cristãos olham para a Bíblia e chegar a uma conclusão de como os governos devem ser governados. E é isso que precisamos fazer. Muitos dizem que isso envolve separação entre igreja e Estado e afirmam que não é permitido. No entanto, quando eles olham para essas comunidades islâmicas, para os tribunais da Sharia, eles nunca mencionam a separação entre igreja e Estado ali. Então, eles são muito seletivos em como querem usar esse termo. Mas veja, sabe, Deus é sobre governar. Quero dizer, é isso que ele faz. Ele tem um sistema de governo porque isso é uma lei da natureza e ele quer que sigamos as leis da natureza. Então não matarás, não deves, sabe, e assim por diante. Existem princípios de governo, e os cristãos não estão tão ligados nisso agora, mas eventualmente eles vão ter que acordar para isso, Daniel, e entender que se quiserem sobreviver, vão ter que ter algum tipo de governo também em suas crenças espirituais. Quero te fazer uma última pergunta. Se você pudesse obrigar os americanos a entender uma coisa agora, antes que seja tarde demais, o que seria? Uau, uma coisa só. Estamos trabalhando em tantas coisas aqui e essa coisa sempre muda na minha cabeça todo dia, sabe? Nós temos focado bastante em inteligência artificial ultimamente. E o Papa recentemente lançou uma encíclica sobre os perigos da inteligência artificial. E ele levantou muitos pontos muito bons sobre para onde essa indústria está indo e o perigo que ela realmente representa para a sociedade. Mas olha, acho que uma coisa que eu gostaria de ver mudar na América é que as igrejas parem com os sermões de autoajuda e façam com que suas comunidades se tornem ativas nas comunidades onde vivem. Elas não precisam estar ativas em questões nacionais, mas há igrejas em praticamente todas as esquinas dos Estados Unidos. E se essas igrejas envolvessem seus fiéis na defesa dos princípios de Deus nessas comunidades, isso se espalharia. Não deve partir de Washington, D.C. para as comunidades, mas sim no sentido inverso. Precisa se espalhar das comunidades até chegar a Washington, D.C. E é assim que você vai promover uma mudança real neste país. Muito obrigado, Martin Moyer, pelo seu tempo e insights. Agradeço muito. Como as pessoas podem saber mais sobre você, ler o que você escreveu e acompanhar seus projetos e sua organização? Claro. Obrigado por perguntar. Então acesse nosso site, é christianaction.org. Esse vai ser o jeito mais fácil. Mas o que eu realmente recomendo quando você acessar esse site é que logo no topo temos um boletim chamado Patriot Majority Report. É gratuito para se inscrever. E nós divulgamos todos os tipos de informações. Publicamos nossos filmes, nossos podcasts, nossos artigos e muitos outros conteúdos especiais nesse boletim. Ele é hospedado no Substack. Se as pessoas não sabem o que é o Substack, é uma plataforma para grupos como o nosso e indivíduos divulgarem suas mensagens sem muita censura tecnológica, como todos nós sabemos que sofremos. Assine nosso boletim informativo. Como mencionei, publicamos recentemente um artigo sobre as audiências no Congresso sobre a Sharia, realizadas na semana passada. Nós vamos falar sobre as audiências no Congresso que estão por vir no ar e muitos outros assuntos por aí. Então, temos uma infinidade de tópicos e tentamos manter todo mundo, sabe? Vamos dar a eles informações que eles não vão encontrar no jornal diário ou nos programas de TV das grandes redes. Incrível. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo tudo de melhor para você. Obrigado pelo convite para participar. Alpha Omega Gold é nosso patrocinador e eles apoiam Israel com orgulho.